paralelas entre a modificação do tempo e a era nuclear estão se evidenciando. Se podemos construir uma coisa, vamos construir? E se for possível, existe algum meio de impedir? Este é o projeto de pesquisa de alta frequência, a Aurora Ativa, dirigido conjuntamente pelo Laboratório de Pesquisa da Força Aérea e pela Secretaria de Pesquisa Naval. Seu objetivo declarado é a pesquisa no campo das comunicações. Contudo, muitos cientistas de todo o mundo, inclusive o detentor da patente tecnológica, acham que esse projeto tem outra finalidade mais traiçoeira, que seria a manipulação experimental da atmosfera para controle do tempo. Bernard Eastlund é físico de plasma, ex-pesquisador de fusão da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos e inventor possuidor de 3 patentes de controle do tempo. Eastlund é especialista em mecanismos revolucionários de transferência de energia. Essa foi exatamente a razão por que a companhia petrolífera Atlantic Richfield Arco o procurou, buscando a solução para um problema singular. Eu fui contratado pela Arco por volta de 1984 para encontrar um uso para o gás natural deles no declive norte do Alasca. 651 bilhões e 300 milhões de metros cúbicos. Para dar uma ideia, é gás suficiente para suprir toda a rede elétrica dos Estados Unidos por um ano, mas a sua localização era remota e não havia um meio economicamente viável para transportá-lo. O Dr. Eastlund foi contratado para achar um modo de explorar o gás natural no declive norte. Em outras palavras, em converter o gás natural em dinheiro, mas antes transformá-lo em eletricidade, depois em energia de radiofrequência. Eu dei a ideia de usar a energia do gás para fazer eletricidade e usar a eletricidade para potencializar uma grande antena em fase capaz de modificar a ionosfera de vários modos. A invenção de Eastlund do enorme sistema de antenas foi chamada de HAARP, iniciais em inglês de Projeto de Pesquisa de Alta Frequência Auroreal Ativa. Foram tantas as reivindicações contra a tecnologia que foi quase inacreditável. Embora o sistema de antenas HAARP pareça não merecer reparo, suas capacidades merecem. HAARP está entre os poucos aparelhos feitos pelo homem capazes de aquecer a ionosfera terrestre. A ionosfera é uma camada envolta em partículas carregadas localizada a 144.800 metros acima da superfície, além da atmosfera, como quase todo mundo sabe. Na ionosfera, as partículas carregadas têm uma função muito importante para o planeta. Elas desviam e absorvem o vento solar, o ataque tóxico de partículas mortais lançadas sobre nós pelo Sol. Sem a ionosfera, a vida tal como a conhecemos acabaria. O plano de Eastlund era bombear a energia derivada do gás natural diretamente na ionosfera. O objetivo declarado era pesquisa de comunicações. A Arco imediatamente captou a genialidade da ideia de Eastlund. E graças à sua patente, eles foram contratados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para construir esse incrível aparelho. É um ótimo instrumento de pesquisa. É minúsculo comparado ao tamanho da antena que eu sugeri nas minhas patentes. Mas é a primeira peça do que poderia tornar-se algo maior. Mas mesmo em sua presente corporificação, ele é o maior aquecedor ionosférico do mundo, capaz de aquecer uma área de 1 trilhão e 36 milhões de metros quadrados da ionosfera, a uma temperatura superior a 204 graus centígrados. É também uma antena em fase, o que significa que é dirigível e que pode ser apontada para onde se quiser. Você pode fazer essas ondas irem aonde quiser. O que eles descobriram foi que, elevando a energia de radiofrequência e concentrando do modo como eles fazem com esses tipos de instrumentos, ela provoca aquecimento. E esse aquecimento, literalmente, eleva a ionosfera dentro de uma área de 645 quilômetros de diâmetro, modificando com isso os sistemas de pressão localizada ou talvez a rota dos ventos fortes a grandes altitudes. A ideia de mudar esses ventos é um acontecimento fenomenal pelo fato de o homem ser capaz de fazer isso. O problema é que não podemos moldar o sistema adequadamente. As consequências a longo prazo do aquecimento da ionosfera são desconhecidas. Modificar o tempo em um lugar pode ter um efeito devastador. E o HAARP já foi acusado de modificar o tempo. Um artigo publicado no Scientific American no ano de 2000 afirma que um estranho movimento nos ventos fortes de grandes altitudes, diretamente sobre Gacona, no Alasca, empurrou ar frio para o sul, causando um ciclone na Flórida. Os possíveis empregos do HAARP como arma de guerra são amedrontadores.
Pense num exército de cerca de 200 mil pessoas contrário a você e imagine poder atingi-lo com chuvas causadoras de inundações e com terríveis condições meteorológicas durante várias semanas, talvez meses. Pode diminuir a capacidade de atuação dele no campo de batalha. O HAARP tem outras implicações impressionantes como arma de múltiplos propósitos. Empregando a manipulação ionosférica, ele pode interromper o rádio do inimigo e a comunicação por celular. Pode até ser usado para perceber, diferenciar e destruir diretamente mísseis inimigos. Essa é a tendência da guerra no século XXI. É para onde estão indo esses sistemas no século XXI. O papel potencial do HAARP como arma secreta de guerra já é conhecido há muito tempo pelos círculos militares. Muitos países apresentaram queixas contra esse uso, apontando que é uma violação evidente do Tratado de Proscrição de Modificação Ambiental para o emprego de armas. Todas as 3 últimas secretarias de defesa exigiram a eliminação, a queda desse tratado ambiental. Esse tratado foi bastante cogitado no início da década de 70, ratificado pelo Congresso em 78 e precisa continuar em vigor. Apesar de toda a controvérsia, os cientistas do HAARP continuaram garantindo que a antena se destina apenas à pesquisa pura e que nem de longe tem o poder necessário para verdadeiramente modificar o tempo. A despeito do seu uso atual, o HAARP existe e no ano que vem a antena terá mais do que 2 vezes o tamanho que tem hoje.